Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é mais uma mentira do Doutores, né? Ó. De fato, Pedro esteve em Roma. Pedro foi o bispo de Roma. Olha só, vamos ver aqui. Falar aqui sobre a história da igreja, que a gente está esquecendo. Quer falar do tema que você ia debater com o padre? Ah, boa ideia, né? Já que você disse, eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque senão seria muita coisa, preparei uma... Olha só, presta atenção nos três doutores. Pastor César, o doutor Lucas Banzoli, aquele eu não sei o nome dele, mas não me interessa. Para mim são farinha do mesmo saco. São todos mentirosos que perseguem a igreja e destroem a história. Olha só, vamos lá. Para vários debates, na verdade, sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. E olha aqui, por exemplo, Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem uns livros dele, inclusive, que vem com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 respostas a 101 questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia. Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro historiador muito conceituado, gosto muito dele também. Ele vai dizer, com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotério, que governou ali de 166 a 174. Antes disso... Uma coisa pra gente entender o que, cara? Ô doutor, o lema da reforma protestante é o quê? Somente a escritura. Só a escritura realmente já refuta, não preciso nem citar historiadores, como por exemplo se citou aí vários historiadores, Eusébio Cesareia nega, Orígenes, Hipermater, eu acho que você falou, Hipermater, sei lá, o historiador também que, simples pô, a escritura que é primeiro século ali, igreja primitiva, etc., já declara, já proclama que vocês três são mentirosos. Olha só, realmente, Pedro foi o primeiro bispo de Roma? Realmente, Pedro esteve em Roma? Realmente, Pedro, etc., etc., Pedro é papa? Simples, pô. A quem foi dada a profecia? A quem foi revelado? Pedro, não foi a carne nem o sangue que isso, mas meu pai. A quem Cristo orou, rogou para Pedro não desfalecer diante do seu irmão? Lucas 22, 30 e 31. A quem foi dado de pastorear, ó, a chave e o pastoreio, João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro de travessia. Tanto o livro termina quando São Paulo chega em Roma, onde ele vai ser decapitado, martirizado, junto com São Pedro pregado de ponta cabeça e depois São Paulo decapitado. É óbvio isso, mas de fato, ali a Babilônia, 1 Pedro 5,3, olha só, já deixa bem claro, pô. Se tiver historiadores falando isso, que Pedro nunca teve Roma, etc., a Bíblia já desmente, pô. A própria Bíblia declara que São Pedro esteve ali na Babilônia, um nome simbólico que significa Babilônia, que é a Roma pagã, cara. Vamos dizer, Apocalipse 17, 18, vocês reconhecem ali que a prostituta é a Babilônia, é a Roma. Mas você, quando fala que Pedro estava ali, vocês negam, pô. Aqui, ó, simples, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda, assim como também Marcos, meu filho, ó. Simples, pô. Romanos 1,8 será proclamada a fé romana mundialmente. Por
Porque a igreja é a escolhida. Não tem como, cara. Não tem como. E ele citou aqui alguns... Aqui é por etapa, né? Ó, Orígenes. Vamos ver. Hoje que a internet a gente tem esses... Assim, Orígenes afirmou explicitamente que o apóstolo Pedro esteve em Roma e foi martirizado lá, ó. Olha só, olha você vê a controvérsia de uma coisa que os caras é explícito na história, os caras querem negar, pô. Nesses programas aí evangélicos, esses programas aí de debate. Pra mim é um programa de merda, de fundo de quintal, só pra definir a igreja. Olha só. De acordo com escritos de origem, citando em obras posteriores, como a Eusébio de Cesareia, que deixa bem claro, Pedro pregou em vários lugares e finalmente chegou a Roma, onde foi crucificado, onde ele ficou 25 anos, tá, meu querido? De cabeça para baixo, a seu próprio pedido, ó. Esse testemunho de Orígenes é considerado uma primeira e importante fonte patrística dos primeiros pais da igreja, o Lucas Manzoli, cara. De acordo com a escritura. Que eu não cito só a história, a escritura. Meus estudos é provar na escritura. Mas como vocês não usam escritura, vamos usar aqui, ó, quem você está falando. Como o professor ali, Tiago Dutra, mariológico. Especialista em mariologia. Usando o pai da igreja, fala que nega. Aí você vai lá nos pais da igreja, tudo mentira, tudo farsa. E tem os apologetas da CP também, pelo amor de Deus, cara. Dos primeiros, os pais da igreja, ó, que corrobora a tradição cristã da presença e martírio de São Pedro, na capela, na capital do Império Romano. Um fato que na antiguidade cristã era amplamente aceita e não geralmente dúvidas significativas. Dola, eu moro na região litorânea do Brasil. Escrito. É só. É simples, pô. Aqui, ó. Isso aqui é outro site também que eu tô usando aqui, ó. São Pedro em Roma. Site católico, certo? Aqui, ó. Afirmativa categórica de Bellarmino. Olha só. No início do século, no segundo livro de sua obra, de Romanos Pontífice, São Roberto Bellarmino é trativo a tradição certas dos padres que São Pedro esteve em Roma, foi bispo de Roma durante 25 anos e morre em Roma. Estou citando um pai da igreja, Bellarmino, lá próximo. Para ele, essa não é uma questão aberta a debater, tratando-se de uma verdade firmemente sustentada pela tradição e pela autoridade dos santos padres, cuja concordância sobre este ponto é considerado por si só um testemunho infalível da fé universal da igreja primitiva. Portanto, o fato de que São Pedro esteve em Roma é tida por Bellarmino como um dado consolidado que serve de base para a doutrina primitiva. Olha só, cara. Eu vou salvar aqui, porque isso aqui é muito importante, esses documentos, certo? Olha só. Ah, mas São Paulo não cita São Pedro. Claro, São Paulo vai citar seu líder, que a igreja está perseguida ainda, os cristãos é perseguido.
Será que acha que São Paulo ia mostrar nas suas epístolas, nas suas cartas, o paradeiro do seu líder? Belarmino fala que por isso que São Paulo não mencionava São Pedro, cara, nas suas epístolas, porque ali não poderia divulgar aonde estava São Pedro. Caso do império perseguindo quem? Nero, etc. É simples, pô. Vamos de novo lá pro vídeo. É simples, pô. Esses caras, misericórdia, pô. Esses doutores aí. E não tem nem vergonha, pô, de falar mentira na cara de pau. O povo acredita, pô, mas a Bíblia deixa bem claro que Pedro está ali em Roma nos primeiros séculos. E Paulo chega ali em Atos dos Apóstolos 28, quando o livro termina, quando São Paulo chega em Roma. Porque Cristo mandou São Paulo ir lá. Porque Romanos 11, 23, 10 testemunho de mim em Jerusalém. Agora o que importa, é necessário, é preciso que dê em Roma. Para ajudar São Pedro nessa embarganha, nessa missão. A barca de São Pedro. Olha só que interessante, cara. Um grupo de presbíteros, né? Porque, aliás, é importante contextualizar isso, que biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Você vai ter Atos, eu não vou me lembrar agora o capítulo, acho que é Atos 17, mas pode ser que esteja enganado. Olha só, vamos de novo. Bispo e presbítero são a mesma coisa? Aqui, ó. Ele já entra numa confusão, cara. Simples, pô. Temos um pastor universal que pastoreia. Gálatas 2:9, Paulo vai lá em Jerusalém reconhecer a graça pelo o bispo de Jerusalém, Atos, Gálatas 2:9, e o bispo universal, que é São Pedro. Vai reconhecer a graça para não ter caminhado em vão. Certo? Não há, olha só. Não, para protestante, bispo e presbítero é a mesma coisa, porque são igreja de fundo de quintal, igreja de fundamento de homens. Mas na igreja católica não, cara, tem uma hierarquia. São Pedro, ele é bispo, sim. O pontífice, o bispo universal dos bispos. Tem os presbíteros, tem o arcebispo, tem os diáconos. E por aí vai, ó. Bispo e presbítero não são exatamente a mesma coisa, ó. E diz que é doutor, cara. Negando que São Pedro estava ali em Roma. Eusébio Cesareia dá esse testemunho. A origem desse testemunho é Santo Irineu de Leão fala com os dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, que organizaram a sede que está em Roma, onde foi martirizado os dois gloriosos apóstolos. Orígenes. Ou não, como eu falei aqui, é simples, pô. Os caras dão testemunhos para a tradição. Não falha, cara. Aí o cara vem falar que bispo, presbítero, para ser bispo é tudo igual. Santo Irineu, né? Fala sobre isso. Depois vamos citar aqui alguns documentos, né? Aqui, ó, mais, ó. Mas os termos são frequentemente usados de forma intercambiável na Bíblia para descrever líderes com função semelhante. Ó, se você quer 1 Timóteo 3:1 ali, você vai ver, pô. Vemos o bispo, o psicopata e o diácono. O bispo que pastoreia o diácono e o padre da comunidade. Aqui onde eu moro, aqui em Itaquaquecetuba, tem um bispo que pastoreia as comunidades. E tem os padres, que são os padres das comunidades. Está sob o pastoreio do bispo, sob a jurisdição do bispo. É simples isso, pô. Isso aqui tem base bíblica, pô. Você pegar em Filipenses, ó, não vou nem muito longe, pô. Filipenses, ó, 1, Paulo e Timóteo, ó. Paulo ele é apóstolo, certo? Timóteo, filho na fé de São Paulo, discípulo de São Paulo, aluno de São Paulo.
vai ser sagrado por São Paulo, como bispo, ou padre, etc. O que você achar melhor, tá, meu querido? Porque você não sabe distinguir o que é bispo, o que é prebispo, o que é arcebispo. E muito menos diácono. Olha só. Servo de Jesus Cristo. A todos os santos que estão em Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Ó. Olha só. Simples entender isso. Mas o cara não entende. Ó, presbítero, ancião, bispo, supervisor, pastor. Aqui é... etc. Já entendeu, né, onde eu quero chegar. Os caras, ele quer, esses doutores, Bispo Macedo. O Bispo Macedo, quem enviou ele para ser bispo? Se auto-ungiu bispo. Apóstolo Agenor Duque, se auto-ungiu apóstolo. Bispa Ingrid Duque. Aonde tem bispa na Bíblia? Mulher. Tem diaconisa, que acolhia ali, ajudava a comunidade. A diaconisa, né? É simples, pô. Mas vamos lá, né? O tema é São Pedro. 7, mas pode ser que esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus, mostrando que pastor, bispo e presbítero na verdade eram o mesmo cargo, e assim foi no começo da igreja. Aí, por exemplo... Então tem a mesma, então tem pastor, bispo, tem a mesma autoridade que um bispo? Será mesmo? Acabei de mostrar aqui. Vamos lá, né? Você vai ter o Richard McBride, ele vai dizer o seguinte... Até o pastor tem um ajudante, que é o presbítero, né? Que ajuda, auxilia o pastor. Incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por cerca de 12 anos, mas elas não são claras sobre as datas exatas ou seu papel pastoral e autoridade. Deve ser lembrado que, ao contrário da piedosa crença católica, a estrutura episcopal monárquica de governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era liderada por um único bispo, ainda não existia em Roma nesse tempo. Isso a gente consegue ver, por exemplo, nas cartas de Inácio, né? Inácio... Atos dos Apóstolos 15 ali, você vê um bispo local, que é o São Tiago, bispo de Jerusalém. Aí você vê os anciões e você vê o bispo universal que coloca a casa em ordem. O livro de Atos dos Apóstolos, cara, é um livro para você entender como a igreja católica funciona, pô. Olha só. O cara é protestante, né, cara? Olha só. Vamos aqui. Atos. Olha só. Você pega aqui Atos, ó. 15, ó. O bispo de Jerusalém, daquela comunidade de Jerusalém, é São Tiago. E o bispo universal é São Pedro. E, olha só. Atos 15, 4. Chegaram a Jerusalém e foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos, ó, pelos os apóstolos e anciões. Caindo por terra essa tese, esse pensamento, essa adulteração, esse esgoto do doutor protestante. Pela comunidade, ó. Então a comunidade tem, os líderes são os apóstolos e tem os anciãos. Pedro, ele é quem? Se pegar em 1 Pedro 5:1 ali, eu, ancião, tal, etc. Pela comunidade, pelos apóstolos e ancião, a quem trataram tudo o que Deus tinha feito com eles, ó. Simples, pô. Olha só, ao termo ancião aqui, ó, a Bíblia João Ferreira de Almeida está adulterada para você não entender que é um ancião universal. Olha só, 1 Pedro 5, olha só, 1. Eis a exortação que dirijo ao ancião que estão entre vós, porque eu sou um ancião como eles, ó. Fui testemunha do sofrimento de Jesus Cristo. Estarei participante com ele, dando daquela glória que se há de manifestar. Olha só. Simples entender isso, pô.
Mas vamos aqui. Cita aqui que já tem 20 minutos, não vou citar mais, depois eu continuo esse vídeo. Olha só. Você pega aqui, ó. Eu tenho tudo escrito no meus rascunhos ali, mas aqui é mais fácil, né? De que Pedro e Paulo teve em Roma. Roma. Irineu, né? Santo Irineu. Olha só, cara. Aqui, ó. Santo Irineu de Leão, no século II, afirma que a Igreja de Roma foi fundada e organizada pelos apóstolos Pedro e Paulo, sendo a maior e mais antiga igreja. Olha só que o cara, ele destrói a história da igreja. Ó, para você ver como eles são desonestos, para você ver como eles são mentirosos, para tentar provar a cagada, a mentira de Martinho Lutero às suas igrejas. A Bíblia deixa bem clara que São Pedro esteve em Roma, a tradição deixa bem claro, e a patrística deixa bem claro, e a história deixa bem claro. Aí vai ter jumento que vai questionar, mas Pedro não esteve em Roma. Tô mostrando a evidência aqui, ó. Só você citar Orígenes, Eusébio de Cesareia, Santo Irineu de Leão, você vai ver, pô. E Santo Inácio de Antioquia também, no final de sua vida, ele morre lá em Roma também. Olha só. Sendo a maior e mais antiga igreja com a tradição apostólica superior, com a qual todos os outros deveriam concordar, estabelecendo a função da primazia da Roma e do papado, embora historicamente historiadores modernos debatam a extensão do papel de Pedro antes de Paulo em Roma. Olha só, isso aqui é historiadores modernos, cara. Os historiadores modernos dessa atualidade, infelizmente, pô, ele quer fazer um estudo totalmente contra, negando que Pedro esteve em Roma, negando todo o magistério. Olha só. Pontos-chave sobre a afirmação de Irineu. Fundação mútua. Irineu escreve que a igreja de Roma foi estabelecida por Pedro e Paulo, depois dois apóstolos gloriosíssimos, autoridade apostólica. A igreja ali que está ali em Antioquia, a igreja que está ali em Jerusalém, não é a igreja verdadeira que vai proclamar mundialmente essa cronologia, certo? Mas a primeira igreja citada ali é a igreja de Jerusalém. Never. Mas a igreja citada ali é a de Antioquia. O que Paulo está falando? A fé será proclamada mundialmente, a fé de Roma. Então, a igreja mais importante é a igreja que está ali em Roma, que será proclamada mundialmente a fé. Não é dado cronológico, igreja 1, igreja 2, não. A igreja que é destaque ali, a fé romana. Romanos 8, será proclamada mundialmente. Certo? O pastor César faz isso aí num vídeo também, já refutamos já. Mas tá amplo pra gente entender. Ó. Concordância.
na autoridade apostólica. Ele destaca que, por sua origem superior fundada por Pedro e Paulo, a igreja romana mantinha a fé e a tradição apostólica de forma mais pura, concordância universal. Irineu argumenta que todas as outras igrejas devem, olha só, concordar com a igreja de Roma para manter a verdadeira fé estabelecida, a igreja romana, como um ponto de referência doutrinária. Então, a de Jerusalém está sob pastoreio. A de Antioquia também está sob pastoreio antes do cisma, certo? Sucessão episcopal. A igreja de Roma, com Pedro e Paulo, teria estabelecido uma sucessão de bispo que transmitia a fé sem alteração, sendo lindo o sucessor de São Pedro. Olha só, cara, evidência corretentes, né? Texto histórico, né? A Bíblia, quando a Bíblia não menciona Pedro em Roma, não é época da carta aos Romanos, 57-58 ADC. Outros padres da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio também, atesta a presença e liderança de São Pedro em Roma. Olha só! Estou citando que o Lucas Gonzalez citou, Eusébio de Cesarea. Debate moderno. Historiadores debatem se Pedro foi o fundador exclusivo ou um dos fundadores e líderes iniciais. Coexistia com Paulo como autoridade monárquica do papado surgindo do século depois, mas a presença de Pedro em Roma é amplamente aceita. Resumo, Irineu foi crucial para solidificar a visão da igreja de Roma como a guardiã da fé apostólica, fundada por Pedro e Paulo em autoridade sobre as demais. Olha só, cara. Agora vamos aqui. Santo Inácio Olha só. Vou citar agora Santo Inácio de Antioquia, que o Lucas Banzoli falou que nega também. Santo Inácio de Antioquia, em suas cartas durante a viagem para o martírio em Roma, ano 107 ADC, reconheceu a primazia e a importância, ó, Lucas Banzoli, da igreja de Roma, pedindo aos romanos que não interferisse em seu martírio, pois queria unir-se a Cristo e elogiou a igreja romana por presidir na caridade, chamando-a de presidente da Assembleia da Caridade, ou a que preside no amor, uma referência à sua liderança e fé, sendo a primeira vez que a igreja foi chamada de católica, ano 107. Olha só, cara. Muito lindo. Santo Inácio, quem usou a primeira, olha só, vez o termo igreja católica ou igreja universal, sublinhando a universidade da igreja sob a liderança de Cristo, onde quer que o bispo estivesse. Ó. Olha só, a importância do bispo. Por isso que ele fala lá que bispo, presbítero e arcebispo são a mesma coisa. Não, por quê? Porque ele quer tirar isso aqui, ó. A autoridade do bispo. Olha só que Santo Inácio que diz, ó, chamada de católico, ó. Foi Inácio quem usou pela primeira vez o termo católico, ano 107, certo? Ou Igreja Universal. Sublinhando a unidade da igreja sob a liderança de Cristo, onde quer que o bispo estivesse, ó. Nossa, cara. Embora fosse bispo de Antioquia, ele reconheceu a igreja de Roma como central, pedindo aos fiéis romanos que não os ajudassem a escapar, pois desejava ardentemente o martírio em Roma como um testemunho de Cristo. Olha só, cara. Imitando os dois gloriosos apóstolos, cara. Depois
poderia citar mais coisa aqui, ó. Seus escritos, seus martírios. Aqui, ó. As 7 letras. Nela expressa sua gratidão pelas muitas demonstrações de carinho. A quarta carta aos Efésios foi dirigida à igreja de Roma, na qual faz um apelo aos fiéis para não impedir seu martírio, do qual se sentindo honrado pela possibilidade de recorrer ao caminho e a paixão de Jesus Cristo. Ó. De passagem por Troades, Inácio escreveu outras 3 cartas à igreja da Filadélfia, de Esmina e aos seus bispos Policarpos, em sua missivas, pedia a solidariedade espiritual dos fiéis com a igreja de Antioquia, que passava pela aprovação do eminente destino do seu pastor. Ao bispo Policarpo ofereceu interessantes diretrizes de como cumprir a sua função episcopal. Olha só, cara! Misericórdia, cara. Ele escreveu também a página de verdadeiras e próprias declarações de amor a Cristo e a sua igreja, que pela primeira vez foi chamada católica. Testemunhos dos conceitos tripássidos do mistério cristão entre os bispos, presbíteros e diáconos. Olha só! E ainda diretrizes para combater a heresia dos docetismos, que acreditava na encarnação do Filho apenas como a aparência e não real. Enfim, através das cartas de Inácio, percebemos seus desejos quase como uma súplica ardorosa de que os fiéis mantivessem a igreja unida contra tudo, contra todos. Olha só, cara. Aqui cai por terra todo esse vídeo desse herege, cara. Todos. Não vou nem citar o José de Cesaré, pô. Mesma coisa. Simples. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui, mais um vídeo aqui, mas é simples e humilde, pô. A Bíblia diz o quê? Oséias 4 diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Para o povo não se perder por falta de conhecimento, para o povo não ser enganado por esses falsos apologetas, por esses falsos pastores, por essas falsas doutrinas, por esses falsos evangelhos, como diz Paulo, Gálatas 1,7, não há 2 evangelhos. Se não há 2 evangelhos, são apenas pessoas semelhando a confusão. Então, são apenas pessoas semelhando o falso evangelho. São apenas pessoas semelhando a falsa doutrina. São apenas pessoas fundando falsas igrejas. Porque não há 2 evangelhos. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Toda pura, toda santa, até o toque sobre a sua vida.